A nossa cobertura ao vivo das atividades legislativas desta sexta-feira, 24 de junho, e acaba de começar por aqui a reunião especial que vai homenagear os 20 anos de fundação da Defensoria Pública especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais. Vamos acompanhar. Excelentíssimo senhor, coordenador da Defensoria Pública Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, defensor público Ailton Rodrigues Magalhães, homenageado neste evento. Excelentíssimo senhor, coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, promotor de Justiça Francisco Ângelo Silva de Assis, representando o Ministério Público de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor, diretor-presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, Fernando Campelo Marteleto. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional.
Gostaríamos de agradecer e registrar a presença do excelentíssimo senhor subdefensor público-geral do Estado de Minas Gerais, Nicolas Stefani Macedo Catopodes. Também do excelentíssimo senhor corregedor-geral da Defensoria Pública Geral, defensor público Galeno Gomes Siqueira. Senhor segundo-tenente Leonardo Inácio da Silva, representando a Corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Agradecemos a presença de todos os defensores públicos e servidores da Defensoria Pública que vieram prestigiar essa homenagem. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente, pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Assistiremos agora a um vídeo sobre a Defensoria Pública especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais. São 2 décadas de um trabalho cujo reconhecimento e a gratidão são expressos de todas as formas, com todas as palavras, por gente que sabe o que faz e o que representa o trabalho desenvolvido por aquelas e aqueles cuja maior vocação é o compromisso de trabalhar pelo prazer de servir, de ajudar, contribuir na solução de conflitos de pessoas e comunidades, uma luz que surgiu como esperança, a Defensoria. A gente tem contado com essa parceria com a Defensoria de Direitos Humanos, né? 1, 2, muitas mãos estendidas em favor de vidas e do resgate de questões tão nobres e legítimas, garantidoras do acesso, da inclusão, do direito e da dignidade humana. Uma porta cujo acesso nunca deveria ser restrito. Essa atuação da Defensoria Pública, ela é essencial, ela é indispensável para que essas pessoas elas possam ter a sua dignidade respeitada, os seus direitos respeitados. Órgão de atuação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a Defensoria de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais foi criada formalmente em 18 de maio de 2002, por meio da portaria número 47, com o nome original de Núcleo de Direitos Humanos. Existência que se sustentou a partir de pilares e princípios fundamentais voltados para o debate de temas de enorme relevância para a população e para os operadores do direito, cuja extensão busca entendimento e solução de conflitos fundiários, urbanos e rurais, vítimas de violência estatal, de proteção às vítimas e testemunhas de crimes violentos, a liberdade de orientação sexual, dos direitos da população negra, um ideal que, construído dia após dia, ganhou força em histórias de batalhas cujo enfrentamento é sinônimo de superação, de conquista. E hoje a nossa comunidade tem água e luz, né, de direitos garantidos, né, pela Constituição e pela Defensoria de Direitos Humanos. Nós somos testemunhas da grande importância que a Defensoria Pública de Direitos Humanos tem na efetividade dos direitos de pessoas mais vulneráveis. E adjetivos que descrevem toda essa trajetória são os mais variados, percorrendo caminhos, núcleos e lugares onde a coragem e a determinação fazem toda a diferença. Salvaguarda, garantidora, afirmadora e defensora dos direitos e do acesso à justiça, à assistência jurídica, defensoria do apoio às comunidades, da mediação e da conciliação, parceira de projetos e das comunidades, cuja atuação determinante no direito das famílias e a garantia de orientação jurídica para a efetividade dos direitos se percebem com a atuação nas comunidades, no apoio às causas como forma de se fazer presente na vida daqueles que quase sempre lutavam contra o descaso, contra o abandono. Luta que por ora parecia inglória, parecia. Através do papel atuante desses defensores, hoje nós ciganos temos territórios, nós temos políticas públicas, nós também temos dignidade.
Celebrar as conquistas é comemorar vitórias. É festejar com o coração cheio de alegria e esperança de que o trabalho, quando feito com entrega e dedicação, vai muito além daquilo que se espera. A gente parabeniza e agradece muito a Defensoria Pública de Minas Gerais, a área de direitos humanos, que tem atuado e sido grande parceira nossa nesses últimos 20 anos. A Defensoria Pública de Direitos Humanos é um órgão importante, é um órgão que sem ele a gente não saberia como lutar pelos nossos direitos. O acesso à justiça numa nova perspectiva, um novo modelo, perseguido por meio da conscientização do povo acerca de seus direitos e de como reivindicá-los dentro do contexto de um Estado democrático de direito. Satisfação muito grande fazer parte de um trecho dessa longa caminhada, né, ao longo de 20 anos. Não é o caminho que nenhum defensor trilha sozinho e também a Defensoria não está sozinha na defesa dos direitos humanos. É sempre muito bom saber que a gente pode contar com o apoio da sociedade civil, dos movimentos sociais e dos próprios assistidos. A cultura dos direitos humanos esteja cada vez mais presente, não só dentro da Defensoria Pública, mas em toda a sociedade brasileira. Os desafios que a gente tem que enfrentar todos os dias, a gente nunca sabe como vai ser o dia da manhã, né? O que está esperando a gente não tem uma rotina definida de trabalho. E isso acaba te desafiando e te engrandecendo ainda mais. Somos a Defensoria especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais. 20 anos de um trabalho cuja união de esforços e parcerias comprometidas e de mãos dadas almejam uma sociedade mais justa e humana. Um ideal que se mistura com a nossa vocação. E nesse momento, gostaríamos de convidar para compor a mesa a excelentíssima senhora deputada Beatriz Cerqueira. Gostaríamos também de registrar a presença do excelentíssimo senhor deputado Mauro Tramonte, que participa conosco pelo Zoom. Agora, com a palavra, a deputada Andréia de Jesus, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. Bom dia a todas, a todos e todes. Cumprimento aqui a excelentíssima senhora Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, defensora, senhora Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, a excelentíssima senhora deputada estadual Beatriz Cerqueira, o excelentíssimo senhor coordenador da Defensoria Pública especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais, defensor público Ailton Rodrigues Magalhães, o excelentíssimo senhor coordenador das promotorias de justiça e defesa dos direitos humanos, promotor de justiça, senhor Francisco Ângelo Silva de Assis, o excelentíssimo senhor diretor, presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, Fernando Campelo Martelete, senhoras, senhores, é com muita emoção que nós estamos aqui hoje. Para mim é muita emoção, principalmente porque é a primeira cerimônia que eu presido na casa, mas também por estar marcando história aqui nessa Assembleia, porque é a primeira legislatura em que temos mulheres negras cumprindo tarefas históricas nesse Estado, né? Que é ocupar o espaço legislativo como parlamentares.
Quero aqui dizer que essa reunião especial é para homenagear defensoras e defensores da Defensoria Pública Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, pelas suas 2 décadas de atuação e prática. E aí dizer que falar em direitos humanos nesse cenário não é só necessário, fundamental, mas é um desafio. Nós sabemos que há um discurso na tentativa de desidratar a democracia. E o trabalho dos senhores e das senhoras é fundamental para a manutenção dessa democracia perseguida desde a ditadura. Eu imagino quantas horas de trabalho, quanto esforço, quanta entrega. Eu sei o quanto é desafiador para as mulheres, né? Dupla, tripla jornada de trabalho. Mas nós estamos falando de direitos coletivos e direitos humanos que transcendem o sujeito, que transcendem. E eu trago aqui um exemplo de ouvir um geraizeiro e ouvir a característica que vocês me ensinaram também, me ensinam o tempo todo, ouvir. Ouvi de um geraizeiro que foi um piqui arrancado pela raiz. Piqui, tombado pelo Estado de Minas Gerais como patrimônio. Nós sabemos que abala o bioma de Minas Gerais, mas não é a defesa do piqui. É a defesa do geraizeiro, do ribeirinho, que teve ali perdido sua tradição, seu ofício. Olha o desafio que é pensar em direitos humanos, pensando nessa diversidade, que também esbarra em conflitos socioambientais que só crescem. Eu escrevi um rascunho aqui cedo, levantei 5 e pouca da manhã, e fui pegar algumas revistas da Defensoria Pública, e uma que me chamou a atenção, trouxe ali, que me ajudou a inspirar a falar do papel dessas 2 décadas da Defensoria de Direitos Humanos, especializada em direitos humanos e socioambientais, é o caso de Brumadinho, é o caso das ocupações urbanas, é o caso da população em situação de rua, que são os CPFs cancelados, né? É esse o desafio, e esse é o motivo de vocês hoje estar aqui nessa casa, sendo homenageado não só pela deputada Andréia, com mais de 50 assinaturas. Outros parlamentares também reconhecem e sabem da importância de fortalecer instituições como a Defensoria Pública para a manutenção da democracia, para a expansão da democracia, mas para reconhecimento de direitos que é de todos nós. O desafio de defender sujeitos, além do hipersuficiente financeiro, o hipersuficiente político. Levar a política para aqueles que estão sempre à margem ou são conflitantes com a lei, ou a lei está em conflito com eles. Como defender uma coletividade que está defendendo também, que também são defensores e que tombaram, como Dom Felipe, como Bruno Pereira, como Marielle Franco, como tantos outros aqui no Estado de Minas Gerais, que também tombaram. Então, é em nome deles que também vocês estão sendo homenageados. E aí a pergunta que eu imagino que cada um de vocês façam cotidianamente: quanta desigualdade a democracia aguenta? Quanto de democracia a desigualdade aguenta? Nós temos respondido isso com práticas. Eu presido hoje a Comissão de Direitos Humanos dessa casa e, por isso, ainda sofro ameaças. Ameaças daqueles que não querem direitos humanos, não querem humanizar a política, não querem humanizar as instituições. Então, nós estamos aqui celebrando, mas também apontando alguns desafios.
Precisamos humanizar o trabalho das mulheres nas instituições. Precisamos do controle social e ouvidoria externa da Defensoria, e nós precisamos lutar por isso, e essa casa também tem esse compromisso. Nós precisamos ampliar a Defensoria. Não pode ser privilégio da região metropolitana. Não pode ser um acesso ainda tão restrito. Quando a gente acompanha as divisas do Estado de Minas Gerais, aonde ainda não há defensores. E aonde há defensores, eu via de perto mulheres grávidas carregando pacotes e pacotes de processo para casa. Ribeirão das Neves é sempre o laboratório, né? Boa parte de vocês passaram por lá. Começa por lá, que é um desafio, 10 mil processos criminais em Ribeirão das Neves. Mas nós estamos falando de direito humano e tem que começar pelas instituições. Precisamos humanizar as nossas instituições, começando reparando a ausência ou a pouca presença de negros nas instituições. Por isso, parabenizar pelas cotas na Defensoria é um sinal nesse iceberg que precisa ainda garantir paridade, mas também equidade, para que a democracia que a gente defende não seja uma democracia eleitoral, mas a democracia eficaz e presente. Nosso compromisso aqui, também, com essa celebração, é fortalecer a instituição que nos sustenta aqui, que sustenta os militantes de direitos humanos que estão nos territórios, sobrevivendo e principalmente, garantindo teto, garantindo moradia, garantindo o livre amor, garantindo que esse Estado de Minas Gerais não seja reconhecido apenas pela lama, apenas pelo apedrejamento das comunidades tradicionais, não só pelo Estado repressivo, que só cresce de forma arbitrária e desleal, mas reconhecida pelas dezenas de casos extrajudiciais que foram solucionados. Olha, a economia para o Estado foi o que vocês, defensores públicos de direitos humanos, mas a própria Defensoria tem feito, que é construir estratégias de soluções de conflito extrajudiciais. Olha a economia e quantas vidas foram preservadas com essa estratégia que tem sido desenhada e construída por vocês. Mas eu quero... Foram escritos aqui um discurso para mim, eu acabei não utilizando, mas acho importante ressaltar o trabalho que foi feito na ocupação Cidade de Deus, em Sete Lagoas. Por que eu estou trazendo? Eu quero trazer só esse exemplo, para finalizar e a gente conduzir nosso evento. As crianças da comunidade fizeram um evento recentemente, um teatro. E elas mesmas escreveram as falas do teatro. E muito me impressionou uma das crianças, uma criança de 10 anos, uma menina, falou assim: eu sou a doutora Cleide. Ela incorporou o personagem de uma defensora pública. Isso emociona, porque o Estado que chega nas ocupações é o Estado que reprime. Ela lembra do Estado, e o Estado, para ela, tem nome. Então, parabéns, doutora Cleide. Não quero, de forma nenhuma, ser injusta. Estou vendo a dona Maria Auxiliadora, que está aqui, uma mulher negra, que tem décadas e décadas também de doação para a Defensoria, porque a gente sabe que é doação. Nenhum salário que vocês recebam hoje, ou vão receber no futuro, vai pagar o que vocês têm feito. Mas eu sei que muitos outros nomes passaram por territórios com CPFs cancelados. E a senhora tem passado dentro do sistema prisional de forma também a marcar esse lugar, com tanta entrega, tanta doação, de forma incansável. E a gente sabe que quem faz isso também sofre perseguições, que tem que, às vezes, abrir mão da segurança da família para fazer isso,
Então, toda a minha honra e meu respeito por uma mulher negra que, eu acredito, ser as primeiras a estar na Defensoria Pública, a passar num concurso público e a representar o Estado com tinta na pele. Isso faz diferença, abriu caminho para outros, para outras, e eu me inspiro muito no trabalho da senhora. Com isso, nós vamos seguir com a nossa homenagem, que quem tem que estar no centro hoje são vocês, pelo trabalho que fazem, mas também pelo aquilo que farão, marcando também essa casa, os anais dessa casa, que existe estrategicamente um setor especializado em tratar humanamente aquilo que a lei muitas vezes retira das pessoas. Elas têm nome, e eu vejo os defensores públicos chamarem os atingidos, os violados, pelo nome. Obrigada, gente. A deputada Andréia de Jesus, neste ato, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, fará a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem à Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, senhora Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, e ao coordenador da Defensoria Pública Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, defensor público Ailton Rodrigues Magalhães. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. Criada em 18 de maio de 2002, a Defensoria Pública Especializada em Direitos Humanos Coletivos e Socioambientais trabalha em defesa de grupos vulneráveis da sociedade, como comunidades quilombolas e tradicionais, população carcerária, indivíduos em situação de rua e pessoas com deficiência, entre outros. O órgão contribui ainda para o fortalecimento da cidadania e de uma nova cultura de resolução extrajudicial dos conflitos, por meio da formação jurídica não formal de lideranças comunitárias e da capacitação de estudantes universitários para atuarem nessa área. Ao completar 20 anos de existência, a Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais recebe justa homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por seu empenho em prol de uma democracia mais inclusiva e justa para todos. Belo Horizonte, 24 de junho de 2022, deputado Agostinho Patrus, presidente. Ouviremos agora a Defensora Pública Geral, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Esse aqui. Bom dia a todas e todos. Excelentíssima senhora, deputada Andréia de Jesus, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nosso querido presidente, deputado Agostinho Patrus, nossa deputada estadual,
grande amiga, Beatriz Cerqueira. Nosso deputado estadual, Mauro Tramontes, também grande parceiro, que nos acompanha de forma online. Excelentíssimo senhor coordenador da Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, nosso amigo, defensor público Ailton Rodrigues Magalhães, homenageado nesta grande cerimônia. Excelentíssimo senhor coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, promotor de Justiça Francisco Ângelo Silva de Assis, representando o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, grande parceiro também da Defensoria Pública. Excelentíssimo senhor diretor-presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais, Dr. Fernando Campelo Marteleto. Meu amigo, parceiro, subdefensor público-geral, Dr. Nicolas Macedo Catopodes. Nosso corregedor-geral, também grande amigo, Dr. Galeno Gomes Siqueira. A assessora parlamentar da deputada e nossa artista nessa cerimônia, Carla Andréia Ribeiro. E aí eu cumprimento muito especialmente a nossa grande amiga, colega, Maria Auxiliadora, e na pessoa dela eu cumprimento todas as minhas colegas e colegas defensoras e defensores públicos. Neste momento é uma honra estar aqui representando a instituição nessa grande homenagem muito merecida à nossa especializada Defensoria de Direitos Humanos. Estarmos aqui reunidos no plenário Juscelino Kubitschek, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na reunião especial requerida pela deputada Andréia de Jesus, com tantas deputadas e deputados amigos da nossa instituição, para comemorarmos os 20 anos da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, é motivo de celebração e festa para nós, defensoras e defensores públicos. A Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais teve sua origem formal em 18 de maio de 2002, por meio da Portaria 47, criada com o nome original de Núcleo de Direitos Humanos. A Deliberação 11, de 2009, do nosso egrégio Conselho Superior, instituiu a Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. Desde então, defensoras e defensores públicos que atuam na proteção e na promoção dos direitos humanos fazem e prestam um trabalho de excelência a cidadãs e cidadãos mineiros. Atuamos principalmente de forma extrajudicial, como bem disse a nossa deputada Andréia, com atendimentos comunitários coletivos, defesa das pessoas e grupos vulneráveis, comunidades quilombolas e tradicionais, sem casa e desabrigados, população em situação de rua e movimentos sociais. Já ingressávamos, deputada, com ações civis públicas, quando ainda se discutia a nossa legitimidade para a utilização desse importante instrumento judicial para a tutela dos direitos coletivos. Direitos fundamentais à vida, liberdade, igualdade, dignidade, segurança alimentar, educação, moradia, reforma agrária, informação, livre expressão e não discriminação são algumas das nossas pautas diárias. Mediação escolar, população LGBT e em situação de rua, conflitos fundiários e observância dos direitos humanos no sistema prisional, né, Dora? Sempre em busca de melhorias para a nossa população carcerária, são igualmente temas caros e indispensáveis à nossa especializada e à Defensoria Pública como um todo. Alguns casos já foram por nós apresentados ao Sistema Interamericano de Defesa dos Direitos Humanos. Para comemorar os 20 anos da nossa Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, completados no último dia 18 de maio, a Defensoria Pública fez uma programação especial para celebrar essa data. E eu acho que hoje a gente fecha com chave de ouro essa grande comemoração pelos 20 anos da nossa especializada. Lançamos a cartilha antirracismo e produzimos uma série de vídeos para as redes sociais contando um pouco da nossa história. A próxima edição da Revista da Defensoria Pública de Minas Gerais deste ano vai ter também como tema os direitos humanos em uma edição especial. Estamos em constante aprimoramento e pretendemos, nobres deputadas e deputados, e aqui eu faço uma parte para falar que essa mesa de honra tem 3 mulheres compondo a mesa de honra, o que hoje não é muito comum, né? E a mesa é presidida por uma mulher.
E nós pretendemos, então, deputadas e deputados, grandes parceiros e amigos da nossa instituição, encaminhar a esta casa, já nos próximos dias, o projeto de lei que cria o cargo de ouvidor externo, no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Com a criação e provimento deste cargo, estaremos ainda mais próximos da população que tanto precisa de nós e das comunidades e movimentos sociais que a representam. Ampliaremos, deputada, como a senhora disse, a Defensoria ela não pode atuar só na capital e região metropolitana. Nós também temos o compromisso de ampliar a nossa atuação, com posse de 18 novos colegas no início do segundo semestre, que atuarão especialmente nas regiões mais pobres de Minas Gerais. E aí eu peço licença aqui para ler um trecho. Eu pedi uma cola para uma colega, para a nossa querida Mariana Lima, que veio de um mestrado agora em Portugal, falando um pouquinho da Defensoria Pública e da nossa atuação nos direitos humanos. E ela me trouxe um trecho que eu achei extremamente interessante, que eu acho que vale a pena ler aqui. A Defensoria Pública é uma instituição única e marcada pela diversidade. Essa diversidade vem desde o público-alvo que a gente atende, até a própria filosofia de concretização dos direitos, marcada pela diversidade, pela interseccionalidade, pela função contra-hemogênica. A Defensoria Pública é antirracista, anti-homofóbica, antimisógina, é diversa. Defende a mulher contra a opressão patriarcal e a violência em todos os seus tipos. A exemplo do nosso NUDEM, que é o Núcleo de Atuação em Defesa da Mulher em Situação de Violência, e também defende a mulher que pleiteia alimentos para os seus filhos e que muitas vezes os sustenta sozinhos. Na defesa feita pela Defensoria das Famílias. A Defensoria Pública deve ser sempre o reflexo da diversidade e da luta pelos direitos humanos. Agradecemos ao nosso presidente, Agostinho Patrus, pela parceria de sempre. E às deputadas e deputados que sempre nos apoiaram, deputada Andréia, deputada Beatriz, nosso deputado Mauro Tramontes, que nos acompanham aqui neste momento. Contem sempre conosco, contem sempre com a Defensoria Pública. Não só na promoção dos direitos humanos, mas principalmente na garantia também do acesso à justiça pela população em situação de vulnerabilidade do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada e um bom dia a todos e todas. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Em nome do deputado presidente dessa casa, Agostinho Patrus, cumprimento a excelentíssima senhora deputada Beatriz Cerqueira e deputado Mauro Tramonte, que acompanha de forma online, a excelentíssima senhora defensora pública geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa, o excelentíssimo senhor coordenador da Defensoria Pública especializada em Direitos Humanos Coletivos e Socioambientais, defensor público Ailton Rodrigues Magalhães, o excelentíssimo senhor diretor-presidente da Associação de Defensores e Defensoras Públicas de Minas Gerais, Fernando Campelo, excelentíssimo senhor coordenador das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos, promotor de Justiça Francisco Ângelo da Silva de Assis. É com muita satisfação que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais participa dessa homenagem à Defensoria especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, órgão de atuação da Defensoria Pública do nosso Estado. Comemoramos hoje os 20 anos da fundação desse instrumento essencial para a nossa República, nas conquistas, nas defesas e nas garantias relativas aos direitos humanos em Minas Gerais. Em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, com a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965, com os diversos tratados e convenções internacionais, a Constituição Federal de 1988 reconhece
as formas diferenciadas de organização social e cultural de distintos segmentos da sociedade brasileira. Além disso, a Carta Magna busca corrigir desigualdades do modo a propiciar a realização efetiva da justiça. Nesse contexto, a implementação de uma defensoria pública especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais significou um avanço significativo em Minas Gerais, ajudando a garantir o acesso à justiça, a defesa de direitos, além de ampliar o horizonte da atuação dessa honrada instituição. Esse avanço ocorre na perspectiva de que o Estado reconhece a diversidade sociocultural existente no Brasil, pelo qual a Defensoria Especializada atua para garantir os direitos fundamentais de pessoas e grupos vulneráveis, tais como as comunidades quilombolas e tradicionais, famílias sem casa, desabrigadas, população em situação de rua, pessoas com deficiência e movimentos sociais. Além disso, o órgão também desenvolve trabalhos voltados para a mediação escolar, população LGBTQI, que atua em conflitos fundiários, urbanos e rurais. Também lança seu foco no sistema prisional em busca de melhorias para a população carcerária. No Brasil, desde a sua herança portuguesa, com as ordenações filipinas, já havia dispensa de custas judiciais aos que comprovadamente não podiam arcar com a defesa, solicitando serviços gratuitos de advogados generosos. No Império, Joaquim Nabuco promoveu a criação da assistência jurídica aos indigentes, a República, logo em seus primeiros anos, criou o sistema de assistência jurídica. No entanto, a Constituição de 1988, reconhecida como a Constituição Cidadã, que amplia a ideia de assistência com a criação da Defensoria Pública, que veio englobar a orientação e o auxílio extrajudicial à comunidade, além da sua defesa em todos os graus perante aos órgãos judiciais. A autonomia reconhecida pela Emenda 45 de 2004 muito contribuiu para o processo de crescimento e fortalecimento da função judicial. É importante, historicamente recente, o surgimento da categoria defensores públicos, profissionais de direito, litigando em favor dos seus assistidos em todas as instâncias, em todos os segmentos, seja diante das pessoas físicas ou jurídicas, seja em relação à administração pública ou privada. A Defensoria Pública de Minas Gerais, uma das pioneiras no país, veio propiciar o acesso a toda a justiça, dando suporte aos direitos fundamentais previstos na Constituição. Presente em mais de 100 comarcas do Estado, nossa Defensoria Pública democratiza o acesso à justiça, assumindo especial importância na erradicação da pobreza, na concretização da igualdade jurídica e dos mecanismos de inclusão social. No contexto desse país, a Defensoria constitui um dos mais importantes instrumentos de cidadania, pois não apenas movimenta elevadas vocações humanistas, como põe em prática um dos mais belos momentos da democracia, o direito à lei. Além disso, ela pode também ser definida como uma instituição imprescindível ao Estado Democrático de Direito, caracterizada pelos esforços voltados à redução da desigualdade social, à garantia da dignidade a todo ser humano, sem discriminação de qualquer espécie. Como órgão da Defensoria Pública, a Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais tem brilhado de modo permanente ao se mostrar essencialmente comprometida com a democracia e com a igualdade e a construção de uma sociedade solidária. Ao buscar constante aprimoramento, o órgão parece buscar nada menos do que os ideais propugnados no artigo 1º do Estatuto do Homem, famoso poema de Tiago Melo. Fica decretado de agora
agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela verdade, pela verdadeira. Em um país reconhecido pela sua extrema desigualdade, devemos seguir imperativos, ética, de que a justiça só faz sentido se ela existir para o benefício de todas as pessoas. Que nos próximos 20 anos, as defensoras e defensores públicos, sobretudo aquelas e aqueles que diretamente ligados à Defensoria Pública de Direitos Humanos, continuem se destacando no exercício de uma das mais justas atividades presentes no mundo jurídico, reafirmando a Defensoria Pública como instituição vital para a transformação do quadro de desigualdade do Estado. Muito obrigado, presidente Agostinho Patrus. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do Procurador de Justiça, Afonso Henrique Miranda Teixeira. E agora, ouviremos a atriz, arte-educadora, produtora cultural e escritora Carla Andréa Ribeiro, que apresentará uma intervenção cênico-musical de trechos de canções de autoria da escritora Carolina Maria de Jesus, além de trechos de textos dela e da também escritora Conceição Evaristo. Em nome da deputada Andréa de Jesus, aproveitamos o momento para agradecer à artista Carla Andréa pela participação nesta solenidade. Yalode, ei ai alode, yalode, ei ai alode, ei ai alode, ei ai alode, yalode, ei ai alode, yalode. Ei ai alode, ei ai alode, ei ai alode, yalode, ei ai alode, yalode, ei ai alode, ei ai alode, ei ai alode. Oxum vivia em seu reino e começou a ver o seu povo a passar fome. Não havia comida, não havia remédio, não havia nada que desse sustento ao seu povo. Oxum, Yalodê primordial, foi até o palácio do rei. Bateu a porta e não foi atendida. Insistente, Oxum permaneceu durante dias, batendo na porta do castelo, e começou a cantar: Yalode, ei ai alode, Yalode, ei ai alode, ei ai alode, ei ai alode. Já cansado de ouvir Oxum cantando ali na porta do castelo, o rei permitiu que ela entrasse. Ela foi até o rei e exigiu comida, alimento e condições de sobrevivência para o seu povo. O rei nem quis escutar, dispensou Oxum como se dispensa qualquer um. Oxum então voltou para o seu reino e convocou as mulheres e as crianças para que a acompanhassem novamente até a porta do castelo. E disse-lhes: venham comigo e venham cantando. Yalode, ei ai alode, Yalode, ei ai alode, ei ai alode, ei ai alode.
Assim, acompanhada de muitas mulheres, crianças, acompanhada de seu povo, o rei finalmente ouviu e permitiu que entrassem e tomassem para si todo o alimento necessário para que ninguém mais morresse de fome. E assim, cantando e enfrentando os poderes, Oxum defendeu a sobrevivência física e espiritual do seu povo, porque além de alimentá-los, ensinou-lhes a lutar. Este é o papel dos direitos humanos. Carolina Maria de Jesus, em 1960, denunciava: é triste a condição do pobre na terra, é triste a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer paz, pobre vive em paz. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico faz guerra, pobre não sabe por quê. Rico faz guerra, pobre não sabe por quê. Pobre vai na guerra e tem que morrer. Pobre vai na guerra e tem que morrer. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre não se envolve com negócios da nação. Pobre não tem nada com a desorganização. Pobre e rico vence a batalha. Na sua pátria, rico ganha medalha. O seu nome percorre o espaço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Assim, Carolina denuncia a fome infausta e a desigualdade. Numa São Paulo da década de 60, onde a objetificação de corpos, onde o projeto de eugenia toma Carolina das ruas de São Paulo, na carroceria de um caminhão e a despeja na favela do Canindé, às margens do rio Tietê. Ali, Carolina, com seu olhar agudo e seus ouvidos atentos, denuncia um Brasil que parece que foi escrito ontem. Por mais que lutemos, por mais que haja resistência, persiste uma herança escravocrata, que mesmo pós 132 anos de uma falsa abolição, ainda encontramos nas estatísticas oficiais que um jovem negro morre a cada 17 minutos nesse país. Ainda somos a maioria dos corpos na população carcerária. Todo o legado, todo o trabalho de direitos humanos feitos até aqui demandam de nós ainda mais resistência, demandam de nós ainda mais desejo, demandam de nós ainda mais vontade, para que as desigualdades sejam finalmente extintas nesse país, para que indígenas, povos originários, exterminados desde a origem da invasão desse território, que não satisfeito, sequestrou, transportou em condições degradantes e neste território escravizou milhões de corpos negros. Estamos aqui presidindo uma sessão solene. Nossos corpos indesejáveis e dissidentes insistem, persistem e resistem ocupando. E como nos ensina Conceição Evaristo, trago na palma da mão não somente a minha alma,
mas o rubro calo, viva cicatriz do árduo refazer de mim. Trago na palma da mão a pedra retirada do meio do caminho. E quando o meu pulso dobra sob o peso da rocha e os meus dedos murcham, feito a flor macerada pelos distraídos pés dos caminhantes, eu já não grito mais, eu finjo a não dor. Tenho a calma de uma velha mulher, recolhendo seus restantes pedaços, e com o cuspo grosso de sua saliva, uma mistura agridoce, a deusa artesã cola, recola, lima e nina o seu corpo mil partido, e se refaz inteira por entre a áspera intempérie dos dias. Viva os direitos humanos, viva o direito a ter direito, o direito à existência de todos os corpos indígenas, negros, LGBTQIA+, mulheres, criança, juventude negra. Viva a resistência e que a Declaração Universal dos Direitos Humanos deixe de ser letra morta para se tornar viva e ativa na nossa sociedade. Parabéns a vocês que lutam, parabéns a vocês que resistem, e eu peço licença para honrar o nome de Helena Greco, que foi a pioneira e a precursora, graças ao trabalho como mulheres, como Helena Greco, estamos aqui hoje comemorando 20 anos da Defensoria. Muito obrigada. Yalode, 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 yalode. Yalode, 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 yalode. A presidência manifesta a todos o agradecimento pela honrosa presença, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária na terça-feira, dia 28, às 14 horas. Dia 28 é meu aniversário, só. Com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.